Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Elogiados por técnico Maurício Barbieri, base do Vasco inicia o ano mais uma vez como protagonista do clube em 2023. Um fato é certo, o Vasco trouxe inúmeros reforços para a temporada que se iniciou recentemente, porém, o grande fato também que acontece neste momento no Cruz Maltino é que sua base, jogadores oriundos e crias do Vasco, continuam sendo o grande diferencial da equipe neste primeiro momento de 2023. O técnico Maurício Barbieri recentemente soltou muitos elogios em relação a este fator que ajuda muito o Vasco e que ajudará ainda mais no restante da temporada. Abre aspas. Acho que os garotos têm sido fundamentais, mas fico mais impressionado com a alegria que eles têm de vestir também a camisa do Vasco e da personalidade de cada um em jogos grandes. Estão mostrando o potencial sem sentir os jogos. O Abel Braga é uma figura maravilhosa e sempre conversamos sobre isso. Ele disse essa semana que os meninos não estavam sentindo nada. É isso que eles entraram bem no jogo. Estou muito feliz por isso e eles continuarão nos ajudando, fecha aspas. Disse o treinador do Vasco, que exaltou e muito as categorias de base do Gigante da Colina. Ainda no último jogo, vitória contra o Flamengo, o Vasco teve cerca de 8 jogadores oriundos de suas categorias de base presente no clássico diante de seu maior rival, Miranda, Rodrigo, Andrei Santos e Gabriel Peck, além de Barros, Figueiredo e Marlon Gomes e Alex Teixeira, que estiveram em campo presentes nesta vitória do Vasco no estádio do Maracanã. O banco de reservas do Vasco da Gama neste atual momento segue também ainda sendo composto por maioria de jogadores vindos das categorias de base, exemplos de Eric Marcos e Eginaldo, que chegam a fazer participações ao decorrer dos jogos de maneira constante. Um fato certo também é que o Vasco busca também mesclar um pouco entre a juventude e suas categorias de base e a experiência de alguns jogadores, como por exemplo Alex Teixeira, que também é cria do Vasco, mas que tem uma rodagem bem maior no futebol mundial. O jogador Nenê, que é o mais velho do elenco, também é outro que auxilia bastante nessa mescla de juventude e experiência na equipe. Vasco retoma foco em importante setor da equipe em 2023 e contrata jogador rival que assinará até janeiro de 2025. O Vasco continua dando um destaque imenso às suas categorias de base e, além de ser um grande formador de novos jogadores, o clube também monitora diversos atletas ao redor do país. Agora chegou a um acordo para a contratação do jogador Vitor Manuel, que esteve no Fluminense recentemente e agora trocará de clube. Passará a atuar pelo Vasco. O jogador chegará ao Cruz Maltino para ser uma nova opção no setor de defesa. Isso porque ele consegue atuar na lateral direita do campo. Sendo assim, o jogador vai assinar um contrato profissional com o Vasco até o início, mês de janeiro de 2025, e estará sendo inserido no grupo de juniores do clube. O jogador que esteve atuando nas categorias de base do Fluminense agora chegará para defender o Vasco e fazer a sua história no Gigante da Colina na equipe sub-20. O Vasco da Gama busca continuar sendo um celeiro para grandes jogadores e agora, com a nova oportunidade de investimento também nas categorias de base, mediante ao acordo com a Sociedade Anônima do Futebol e a compra de 70% da 777 Partners, que passou a administrar o setor de futebol do Vasco, a equipe passará a ter uma liberdade maior para também se planejar e buscar novos atletas jovens para a formação do elenco e também o desenvolvimento de novos atletas para o Vasco e logo mais a inserção deles na equipe principal do Gigante da Colina com o passar do tempo.
A média de idade da equipe de cima, ou seja, a equipe principal, é baixíssima. Isso devido também à filosofia de montagem de grupo elaborada pela 777 Partners e todo o seu departamento de clubes e de futebol, que é gerido por uma extensa equipe de profissionais que buscam sempre extrair o melhor de cada jogador e também na busca por atingir todos os objetivos em cada clube por temporada. O jornalista tira rival da lista e coloca a SAF do Vasco em grande momento. O Vasco aos poucos e buscando também retomar toda a sua grandiosidade no cenário nacional do futebol após muito tempo em que esteve de certa forma desorganizado e que fez com que a equipe estivesse indo para a segunda divisão por algumas vezes. Após a vitória contra o seu maior rival no último domingo, o Vasco caminhou mais um passo e mostrou mais uma vez que está no caminho certo para a tão evolução citada por Maurício Barbieri. Além do técnico, a própria SAF, que é comandada pela 777 Partners, foi bastante elogiada pelo jornalista Arnaldo Ribeiro. O profissional, inclusive, fez um comparativo em relação ao início de cada gestão e colocou o Vasco ao lado do Botafogo em um comparativo para chegar à conclusão de quem iniciou melhor. Ele falou um pouco sobre a situação do Cruz Maltino e também do Botafogo neste momento. Abre aspas, o Vasco e também o Botafogo começaram projetos com uma nova equipe. O Vasco fez uma coisa que põe uma pressão gigante no Botafogo. O botafoguense deve estar em uma situação, porque tem a comparação das SAFs. O Vasco começou a sua SAF de uma forma e o Botafogo de outra, inclusive nas primeiras contratações. O Botafogo não tirou ninguém de time da Série A do Brasileirão. A contratação de maior peso foi o Patrick de Paula, que estava escanteado no Palmeiras. Depois, o Tietê, que estava escanteado no Atlético Mineiro. O Vasco tirou o Léo do São Paulo, o Jair do Atlético Mineiro e o artilheiro Pedro Raul. Também trouxe o Andrei de volta. E o Botafogo ficou em uma situação que, com muita antecedência, começou esse projeto e já está se vendo meio que uma iminência de ser ultrapassado pelo Vasco no campeonato, que já está assim, fecha aspas, disse o jornalista. O rival Botafogo, inclusive, ficou com chances bem pequenas de se classificar para a próxima fase do Cariocão após a vitória do Vasco no último clássico contra o Flamengo. Comente o que é que você acha sobre esse comparativo e fale também se você concorda ou não com este jornalista. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.